Papo com o especialista. Dessa vez trouxemos Alessandra Conceição, ela é consultora de certificação OEA. E a gente trocou uma boa ideia sobre OEA, importação, exportação, como certificar a sua empresa, o que precisa, tempo e tudo mais. Está interessado, interessado? Então vem com a gente que esse vídeo, esse papo com o especialista é para você. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu trouxe a Alessandra Conceição, que é uma consultora para processos de certificação voltados à OEA. A gente já trabalhou junto e assim, a Ale, ela tem uma experiência muito vasta, se você quer ou está com aquele probleminha para tirar o seu OEA. Então, prazer ter você aqui conosco, Ale. Seja muito bem-vinda. A palavra agora é com você. Excelente, Thiago. Muito obrigada. Iniciar aqui agradecendo o teu convite para participar desse papo com o especialista. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco mais aqui sobre a experiência do processo de certificação OEA, né? Hoje, muitas empresas já têm a sua certificação, são mais de 800 empresas certificadas e outras tantas ainda aguardando pelo processo de auditoria e outras mais ainda, uma quantidade maior ainda de empresas que estão aí dentro do processo de organização interna, de estruturação de procedimentos para conseguir, então, subir essa documentação toda no portal Siscomex da Receita Federal, para então passarem pelo processo de auditoria e identificar se eles estão aptos ou não a serem certificados, né, OEA. E é um prazer imenso em estar aqui para poder falar um pouco melhor sobre essa temática tão prazerosa de saber que as empresas têm se preocupado em estar adequadas ali às exigências da Receita Federal para prestar um melhor serviço, sejam para elas mesmas, importadores e exportadores, ou para terceiros, no caso de agentes de carga, enfim, operadores marítimos, e assim por diante. Um prazer imenso em estar por aqui. Obrigada. Ale, fala um pouquinho do seu histórico, como é que você chegou nessa parte de consultoria para certificação OEA, o que te brilhou os olhos para cair nessa parte? Fala um pouquinho de você, vamos lá. Bom, eu tenho aí quase já 15 anos na área de comércio exterior, iniciei na carreira lá atrás como estagiária e fui galgando aí algumas áreas, passando por algumas empresas, sempre no rol de agenciamento de cargas, né, e com contato direto com agências marítimas, com co-loaders, agentes internacionais, e atuando aí diretamente com Ásia, e ali Índia, um pouco dos Estados Unidos, Europa, de forma geral, na parte de importação e exportação também, tanto aéreo quanto marítimo. Me formei em Relações Internacionais, dentro do processo de trabalho da empresa, das empresas por onde eu passei, eu fiz várias formações, tanto da parte de gestão, hoje eu tenho recentemente, inclusive, uma graduação em Relações Internacionais e também pós-graduação em Gestão de Projetos, por isso esse projeto tão incrível da certificação OEA é algo que me brilha os olhos, e estou aqui agora, depois de atuei por 10 anos na área de transporte internacional, fiquei fora ali 5 anos empreendendo em outras vertentes, aprendendo, estudando cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, sobre comportamentos, né? A gente lida com pessoas o tempo inteiro, então entender como o ser humano funciona, gestão de comportamento, isso é importantíssimo, seja para gestor, seja para um líder, seja para qualquer ser humano, isso é importante, porque a gente se relaciona o tempo inteiro com pessoas. E voltei, depois de um tempo fora da área, voltei para o mercado novamente, atuei ali por 5 anos dentro de algumas empresas, e agora eu estou aqui empreendendo nessa área de certificação OEA, que já faz parte da minha vida, tem 3 anos. Tem 3 anos para cá que eu tenho me envolvido com certificação OEA, tanto nas empresas por onde eu passei, e agora efetivamente 100% dando suporte aí nas empresas que estão pleiteando, estão organizando a sua estrutura interna para montar os procedimentos, então poder carregar os seus documentos no portal da Receita
e aguardar ali o processo de auditoria, que é uma coisa muito tranquila, e vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também mais para frente. É muito bom saber de tudo isso, porque, gente, certificação OEA é extremamente necessária hoje em dia. Por que eu sempre falo isso? Porque a gente está em constante evolução, o próprio Comex está em constante evolução. Eu trabalho com Comex faz 20 anos e, gente, eu vi radar ordinário simplificado que muitos de vocês não têm a menor ideia do que é isso. Hoje nós temos 3 tipos de radar. Hoje nós temos documentação e tudo num portal único. Antes era tudo espalhado, era descarga para cá, era manta para lá, era uma bagunça. E está tudo hoje mais simples. Eu diria que para você importar, não precisa de muito dinheiro, precisa de estratégia, óbvio. E aí eu te pergunto, né, Ale, a importância da certificação OEA. Eu sei que tem 6 tipos, se não estou enganado. Qual a importância do OEA hoje em dia, tanto para o interveniente quanto para o importador e possível para o exportador? Sim, vamos lá. Um pouquinho antes de falar da importância da certificação, para quem não conhece ainda, eu sei que seu canal é bem diversificado, né? Ele tem público desde os mais experts no assunto, quanto os iniciantes ali, quem está tentando entrar no mercado do Comex. O que é o OEA, né? Operador Econômico Autorizado. Então, a empresa que possui o certificado OEA quer dizer que esta empresa, ela está em concordância, ela está ressoando com aquele mínimo necessário exigido pela Receita Federal para que essa empresa atue no mercado com baixo risco de segurança daquela carga. Então, quando a gente fala de importador e exportador, essa empresa ela está condizente com as exigências da Receita Federal, assegurando ali que aquela carga seja transportada de maneira a evitar qualquer incidência de fraude, de adulteração, né? Ela está com o mínimo risco, né? O fator principal da certificação OEA é o quê? É desenhar, mapear toda a estrutura da empresa, seja importador, exportador, agente de carga, agência marítima, enfim, os terminais. Estruturar o quê? Desenhar como que essa empresa trabalha de forma segura para que aquela carga não esteja na visão de qualquer ato ilícito que venha comprometer a segurança daquela carga. Então, hoje, o operador econômico autorizado, ou seja, a empresa certificada OEA, ela tem, ela é bem vista no mercado, né? Qualquer dos intervenientes que sejam certificados hoje é bem visto no mercado e cada vez mais, as empresas que estão adquirindo a certificação têm dado preferência por trabalhar com empresas que também já estejam ou minimamente estejam pleiteando a certificação. Por quê? Isso diminui drasticamente o risco dessa empresa, de toda a cadeia logística estar ali amarrada de uma forma mais segura, para evitar qualquer contratempo no manuseio daquela carga. Ou seja, o importador ou exportador, ele está tomando o cuidado de ter com ele parceiros comerciais dentro da cadeia logística que sejam certificados para que ele tenha mais tranquilidade no seu processo. Fora uma infinidade de outros benefícios que depois a gente vai falar mais para frente. Mas, basicamente, é isso. Então, se eu me preocupo em ter dentro da minha empresa procedimentos que vão trazer para mim mais segurança para o manuseio daquela minha mercadoria que eu estou trazendo de fora ou que eu estou enviando para outro país, isso faz com que eu tenha tranquilidade de trabalhar de maneira segura e ter certeza de que, no final, por mais que tenha a questão de custos envolvidos, no final, eu tenho uma garantia maior de que a minha carga vai chegar no destino de maneira mais adequada, mais correta, mais íntegra possível. Esse é o objetivo central da certificação, né? O certificado ele é dado à empresa que está condizente com os termos exigidos pela Receita Federal e trazendo ali maior segurança para o manuseio da carga dentro do processo da cadeia logística. É muito interessante que eu conheci o processo OEA, na verdade, gente, vamos lá, vamos voltar alguns bons anos atrás. O OEA não é de hoje. O OEA, ele surgiu como se fosse uma substituição do tal do Linha Azul, que eu já falei no canal lá atrás, há muito tempo atrás, e saiu de linha.
digamos assim. O Linha Azul era, em tese, o seguinte: você é importador, isso para grandes empresas, você é importador, você falava para a Receita, olha, eu sou Linha Azul. A carga, antes de chegar aqui, ela era registrada e automaticamente já ia para você, já dava canal verde. Em tese, o Linha Azul era isso. Hoje em dia, foi transformado o Linha Azul, ele parou por um tempo, então empresas que já tinham um Linha Azul continuaram e foram transformadas em empresas OEA, e ela foi abrangente para todos. Tanto é que eu lembro do primeiro processo, quando se falava em OEA, há uns 4 anos atrás, quando eu estava numa reunião do Procomex, que foi uma expansão que foi feita junto à América Latina, se não me engano, estava Paraguai, Argentina, Uruguai e outros países, e foi muito interessante. Então, foi muito abrangente. Hoje, o processo OEA, ele é extremamente abrangente. E aí é que eu te pergunto, né, Ale? As empresas ainda acham que o OEA é caro. Eu sempre ouço aquela tal história. É muito caro tirar um OEA. É difícil tirar o OEA. Por que tem essa mística? E se isso tem um certo ponto de verdade, por que parece muito trabalhoso? Fala um pouquinho aí pra gente. Claro, Thiago. Primeiramente, né, a pergunta que eu faço para quem defende, levanta essa bandeira de que tirar uma certificação é caro. O que é caro para esta pessoa que está trazendo esse viés? Porque a partir do momento que um empreendedor, né, que um empresário que está ali na direção da tua empresa, do teu negócio, ele enxerga como caro ter um esquema de maior segurança para o manuseio daquele produto que ele está ali defendendo, trazendo para cá, seja no processo de importação ou enviando para fora para outros clientes fora no mundo inteiro, o caro é relativo, né? O processo ele é burocrático? Em tese, sim. Sabe qual que é o maior desafio do processo, do projeto todo da certificação? São as pessoas. E por que são as pessoas? Porque é uma mudança de cultura. A partir do momento que uma empresa decide entrar dentro do projeto de tirar a certificação OEA, existe a necessidade de que todos os envolvidos dentro daquela empresa, sejam quantos colaboradores fazem parte desse quadro de colaboradores, todos precisam estar condizentes e cientes do que é o processo de certificação. Por quê? Porque envolve toda a empresa. Então, assim, o quanto essa empresa já tem de critérios de segurança para os seus procedimentos internos? Se ela não tem nada de segurança, provavelmente isso vai custar um tanto mais para ela. Por quê? Porque ela vai precisar colocar sistema de monitoramento de câmeras, ela vai precisar colocar aplicar um sistema de treinamentos à equipe, seja treinamento voltado especificamente para a segurança da carga, ou para a postura diante de um processo de certificação de uma empresa que tem que estar condizente ali com questões legais, né, cabíveis para o ambiente do trabalho, dependendo do produto que a empresa tem ali para importar e exportar. Então, assim, são vários passos que a empresa precisa se adequar para, então, ela pleitear a certificação. Então, dependendo de como essa empresa funciona hoje, pode ser que este valor seja mais elevado. E agora eu não digo que seria caro, porque isso é um investimento e não é um jogar dinheiro fora, né? Porque quando você olha para a estrutura da empresa, tudo ali foi minimamente pensado. Então, se eu vou ter um recepcionista na chegada da empresa, né, seja uma indústria, você vai ter uma pessoa na recepção para receber ali, as pessoas que vão vir na empresa de alguma forma, tem um valor. Então eu tenho que montar a estrutura da recepção. Tá, mas aí depois a pessoa vai passar por onde? Ela vai para uma sala de reunião. Eu tenho que investir naquele espaço para eu receber melhor as pessoas que vão vir me visitar. Sejam parceiros comerciais, sejam clientes, sejam fornecedores de outros serviços para eu compor a minha estrutura. Então, tudo é muito pensado. Então, quando eu digo, quando a gente pergunta, né, é caro o processo de certificação? Depende. Depende do que é caro para essa pessoa que está dizendo, entende? Faz sentido? Porque, assim, é um investimento.
E outra, a certificação, e é bom deixar isso muito claro aqui, inclusive no site da Receita, quando a pessoa quiser ela acessar, ela vai ter essa informação logo de cara. É colocado que a certificação não é obrigatória para os envolvidos no processo de transporte internacional. A empresa que tem interesse em obter esse certificado, ela demonstra por meio da organização interna e colocando ali, protocolando sua documentação e aguardando o processo de auditoria para identificar se ela está condizente ou não para receber a certificação. Então, ninguém é obrigado. Uma das auditorias que eu participei com uma empresa, logo de imediato, a auditora fiscal, ela virou e ela falou assim, olha, vocês fiquem muito tranquilos, e o processo da auditoria em si é uma parte bem assustadora para as empresas que estão pleiteando a certificação. A auditora, de início, ela falou de forma muito clara e transparente, olha, vocês não fiquem nervosos, porque nós não estamos obrigando vocês a pedirem a certificação. Foram vocês que vieram até nós pedir essa certificação. Então, a nossa função aqui é o quê? É avaliar se vocês estão de acordo com aquilo que vocês mesmos falaram para nós que vocês fazem internamente. O processo da auditoria nada mais é que isso. O auditor, ali, em tempo real, identificando se aquilo que você carregou no portal da Receita Federal, no portal Siscomex, se está condizente, se você está seguindo aqueles procedimentos, porque foi a própria empresa que desenhou os procedimentos. Então, não tem por que temer esse processo efetivo da auditoria. Então, é um investimento hoje que eu falo, por ter passado já por algumas empresas de agenciamento de cargas, e que o agente de cargas ele faz o meio de campo entre importador e exportador, a gente não manuseia efetivamente a carga, mas a gente tem consciência de que todos os envolvidos na cadeia estão e são responsáveis pelo manuseio daquela carga, ou seja, qualquer incidente que aconteça no meio do percurso, nós, como agentes de carga, e não tendo, né, o efetivo contato com a mercadoria, também somos responsáveis por aquele processo. Nós precisamos estar todos os envolvidos e interessados na certificação e entender que todos os envolvidos na cadeia logística são responsáveis pela segurança daquela carga. De que maneira? Da melhor maneira possível. Quem é certificado, ok, já está ali condizente com as exigências da Receita Federal, e quem ainda não mas está no meio de empresas que já são certificadas, também são envolvidos. É bom pontuar isso aqui, Tiago, porque, assim, enquanto eu estava no mercado, né, atuando dentro de empresas, eu percebia muito isso, que os importadores e exportadores, especificamente, que já são certificados, eles cada vez mais têm feito questão de atuar com parceiros que também sejam certificados ou minimamente estejam em processo de certificação. Por quê? Porque isso minimiza drasticamente o risco da mercadoria deles ter algum tipo de adultério, de adulteração, né? Cargas ilícitas no meio, ou drogas, né? Armamentos, alguma coisa que seja ilícito no processo do transporte dessa carga. E é sabido, né, que o Brasil é um país de rota delicado, né? Tanto para fora quanto aqui para a América Latina, de idas e vindas de armamento, de armas, né, de drogas e tudo mais. Então, isso é um ponto muito importante, e todo cuidado é pouco dentro do processo, porque são muitas empresas envolvidas dentro do processo, né, da logística, e cada ponta existe um risco, e cada ponta há necessidade de ter um cuidado maior para que aquela carga chegue no seu destino final de maneira segura. E existe um tempo médio, Ale, coloquei a documentação no portal único e eu fui auditado e saí a minha certificação. Existe um tempo médio para tudo isso? Claro, dizendo que a empresa está toda correta, digamos assim? Sim, assim, são processos diferentes, né? Quando a empresa demonstra interesse em receber ali a análise do auditor para receber a certificação, tem a parte interna.
né, quanto tempo essa empresa vai levar para ela preparar toda a documentação necessária para apresentar ali, protocolar no site da Receita. Então, esse prazo depende mais de todos os envolvidos do que de outra coisa. E é nesse momento que eu, inclusive, entro junto das empresas, porque tem empresas que contratam uma consultoria, né? Uma empresa de consultoria para poder obter ali a certificação de maneira mais rápida. É um trabalho excelente. Eu já trabalhei numa empresa que eles tinham uma consultoria contratada e foi onde eu efetivamente pude ter o contato mais minucioso com todo o processo de preparo interno da documentação. E ali foi importante o envolvimento de todos. No entanto, a empresa tem o seu ritmo de trabalho, ela tem o seu fluxo normal do dia a dia. E o processo de certificação é um processo minucioso. Ele requer o cuidado com as informações e ele tem uma amarração desde o início da estruturação da empresa, desde a parte fiscal ali, até o final de como que os parceiros comerciais dessa empresa eles são selecionados. Quais são os riscos possíveis dentro do processo do transporte internacional daquela empresa que ela atua? Então, assim, são muitas particularidades. E, às vezes, tem empresas que elas não têm a disponibilidade do tempo daquele colaborador de pegar aquele processo na mão, aquele projeto na mão e tocar ele inteiro. Então, a partir do momento que o interessado, né, protocola toda a documentação no site da Receita, ela tem ali de 90 a 120 dias para poder fazer uma análise, né, e dar o ok do start de andamento do processo de auditoria. No entanto, só para você ter uma ideia, a empresa onde eu efetivamente atuei, né, a primeira empresa que eu atuei com o processo inteiro da certificação, nós protocolamos no site da Receita em maio de 2023. Nós estamos em 2025. Eles foram auditados agora em setembro de 2025. Nossa, demorou mais de 2 anos? Sim, mas por que demorou tudo isso? Porque nós tivemos aí um bom período de paralisação dos auditores fiscais entre 2024 e 2025. Então, isso comprometeu, de certa forma, o andamento, o fluxo normal de auditorias. Então, eles voltaram efetivamente esse ano de 2025 no segundo semestre. Então, quando eles voltaram com força total e continuam com força total. Né? Praticamente todos os dias tem 2, 3 empresas recebendo a certificação pós-auditoria. Né? Eu tenho acompanhado as notícias no canal da certificação OEA e as empresas têm recebido. E são empresas que protocolaram lá atrás, em 2023. Se eu não me engano, ainda não começaram as auditorias dos protocolos colocados em 2024. Então, assim, nós estamos com um certo delay aí. Ou seja, se uma empresa hoje entrar no portal para protocolar o processo dela, ela vai levar aí pelo menos 1 ano ou um pouco mais, dependendo do andar da carruagem daqui para frente dos auditores, né? Então, a gente entende, não, primeiro que não é um processo muito fácil, né? Requer que 1 ou 2 pessoas de dentro da Receita Federal estejam com um horário ali disponível para poder estar acompanhando, né, junto do solicitante, a análise, né, de todo o processo, de todo o projeto, tem todo um escopo que eles seguem de análise de documentação, e isso toma tempo. Tem auditor que consegue fazer 2 auditorias no dia, dependendo do tamanho da empresa. Tem auditor que é somente uma, porque, por exemplo, você pega uma transportadora que efetivamente manuseia as cargas, dependendo do viés, pode levar 1 até 2 dias de auditoria, para ele conseguir identificar todos os detalhes ali da empresa. Então, é um processo relativamente demorado, por quê? Porque tem a parte da empresa, desde quando ela decide entrar no processo, né, de preparo documental, até ela protocolar, e depois que o protocolo é carregado no portal, aí tem o prazo de espera. Nesse prazo de espera, pode ser, Tiago, que algumas solicitações por parte da Receita Federal apareçam, surjam, porque a Receita Federal tem informação de toda a movimentação da empresa. Então, eu atuei numa empresa que, em um dado momento, alguns processos foram selecionados e solicitada a documentação daqueles processos.
Mas por quê? Porque aqueles processos, de alguma forma, eles tinham dado algum indício para a Receita Federal olhar para o processo e falar: oxa, o que aconteceu aqui? O que será que houve nesse transporte dessa carga? Por que isso aqui teve uma correção fora de prazo? Sabe, questões pontuais dessa forma? Então, a Receita também faz isso, ela pode fazer isso. Por quê? Porque o processo está em análise. A partir do momento que a gente carregou toda a documentação no portal deles, está no radar deles, literalmente no radar deles, de análise. Então, eles estão olhando aquela documentação, eles estão verificando a movimentação atual, porque a documentação, por exemplo, foi protocolada em 2023, e esse ano eles resolvem fazer questionamento de processo do ano passado. Poxa, mas eu não mandei documentação de 2024, mas eles têm acesso. E a partir do momento que nós estamos solicitando o certificado, nós estamos no radar da Receita. E é muito importante pontuar aqui que solicitar o certificado não é só preparar os processos internos, protocolar e pronto, acabou. Pelo contrário, a partir do momento que o proprietário da empresa ele decide solicitar o certificado, ele precisa estar ciente de que como eu disse inicialmente, é uma mudança de cultura interna. A partir deste momento, a empresa vai mudar os procedimentos. Então, começou o processo ali, protocolei, o processo continua, ad eternum. Por quê? Porque a certificação ela vai ser concebida, ela vai ser indicada no momento da auditoria, se a empresa estiver apta de fato, e depois daquilo, ela pode passar por um processo de análise de novo, por uma nova auditoria. E o certificado ele tem uma validade. E nesse meio tempo, a Receita Federal ela pode voltar à empresa para verificar como é que está o andamento dos procedimentos, se eles estão efetivamente sendo seguidos. Então, isso é muito importante. Então, a empresa que deseja receber a certificação precisa estar muito ciente desse viés de que, a partir do momento que ele decidiu receber um certificado, aquele certificado precisa ser, não só estar ali preso na parede, né? Ele efetivamente precisa estar implementado na cultura da empresa. Isso é super importante. E o mais interessante, uma pergunta que me veio na cabeça, mas eu acho que provavelmente você deve ouvir isso. Vamos dizer que protocolei e o auditor fiscal vai vir hoje na minha empresa. Eu posso ter o processo negado? Pode acontecer da negação da Receita, fala, não, você está pronto, ou então você tem X dias para melhorar isso. Como é que funciona essa segunda parte? Você diz logo após a certificação ou ainda não foi auditado? Não, o auditor ele vai vir hoje. Aí, Ah, depois da auditoria dele, ele fala, não, você não está pronto, tá, ou não vou te dar certificação, ou você tem X dias para recorrer com isso e aquilo. Como é que funciona essa segunda parte? tá, vamos lá. Primeiramente, a Receita Federal, quando o auditor entra em contato com a empresa que já protocolou no site, ela dá um período ali, geralmente de uma semana, 10 dias é o período que tem sido agora, tá? Eles têm dado uma média de 10 dias para a auditoria efetivamente acontecer. Então, o processo de auditoria começou, o auditor está ali fazendo toda a análise do processo da empresa e os colaboradores estão sendo questionados. Se durante o processo da auditoria o auditor percebe que algum procedimento não está condizente com o que a Receita Federal entende como segurança, né? Eu até nem mencionei antes, mas você falou de 3 modalidades. Sim, existe OEA segurança, OEA conformidade e OEA segurança e conformidade, né? Se a empresa não está condizente com aquelas exigências da Receita Federal, ela pode ter, sim, uma negativa. Mas isso acontece de que forma? O auditor ele pode falar, pedir ajustes, dependendo da resposta que ele receber, ele pode solicitar ajustes documentais, então ele dá ali um prazo para que a empresa se adeque àquela necessidade, àquela exigência, e então protocole novamente a documentação corrigida, atualizada, para que ele então passe pela análise. Ele pode já nomear como está certificado, mas também solicitar documentos para compor ali o processo que ele foi auditado, porque na hora do questionamento ele conseguiu comprovar que os trâmites estão sendo seguidos, que o controle está ali muito bem feito, e ele pode negar. E ele vai negar quando, né?
quando essa empresa não estiver em concordância com o que a instrução normativa exige, né? Inclusive, nós tivemos aí uma adequação, né? Uma nova instrução normativa de 2023, que começou a vigorar em cima da instrução normativa anterior, de 2015, se não me engano, com novas exigências bem mais minuciosas, de maneira muito mais clara, muito mais ampla, inclusive, trazendo maior segurança para a movimentação das cargas no processo. Então, assim, não cumprimento de obrigações tributárias ou aduaneiras, isso pode dar uma negativa, né, de certificação. A ausência de gestão de riscos, então, por exemplo, o auditor ele identifica que a empresa não está cuidadosa com a gestão de riscos, porque o risco no Comex não dá nem para dizer, né? Não tem como não ter risco no Comex, ele está ali o tempo inteiro presente todos os dias em todas as pontas, todas as frentes do processo. E essa é uma pauta muito importante que a Receita Federal coloca, que é importante que a empresa faça gestão de riscos. É um risco de algo que aconteceu ou de algo que ela está enxergando que há possibilidade de acontecer? Quando há possibilidade de acontecer, é 1000 vezes melhor, porque a gente consegue enxergar lá na frente e trazer para cá uma solução. Então, eu já tenho mapeado algo, se lá na frente eu tiver um problema. Ou, efetivamente, aconteceu? Ok, aconteceu, então vamos mapear aqui como é que a gente vai solucionar esse risco e evitar que ele aconteça de novo, porque isso também implica dentro do processo. Então, assim, a parte de gestão de risco é imprescindível dentro do processo de certificação. Envolvimento em fraudes. Então, essa empresa, ela, de alguma forma, ela foi identificada que ela está com fraude. Então, ela não vai ter. E vou te falar, Tiago, se a empresa estiver certificada e algum desses pontos que eu estou trazendo aqui forem identificados após a certificação, ela pode perder o certificado. Por isso que eu falei que o processo da certificação, a partir do momento em que a empresa decidiu solicitar, é mudança de cultura para ad eternum. Todo cuidado é pouco. Alteração societária sem prévia informação, instrução, ou que não esteja claro dos motivos da alteração societária, isso também pode interferir dentro do processo todo da certificação, porque existe, dentro da Receita Federal, os contatos principais, né, que são os focal points da empresa, ali nomeados dentro da plataforma, né, dentro do portal único. Então, se há alteração dentro da empresa e o portal único não é atualizado, isso é seríssimo. Por quê? Porque a Receita Federal ela estabelece contato com as pessoas que estão ali nomeadas. Quem está nomeado é uma pessoa importante dentro da empresa para estar ali à frente de todo o projeto, porque a certificação é um projeto, entende? E aí a gente entra num ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que 95% das pessoas pensam, eu posso perder meu OEA? Você já falou que sim, que é possível perder o OEA. Sim. Digamos que eu perdi o OEA. Por algum motivo, alguma coisa, não sei. Perdi o OEA. Eu tenho que entrar com o processo novamente, é um novo processo de OEA, ou ele tira, ele descongela o processo antigo, eu faço as análises, as trocas, seja lá o que for. Como é que funciona isso? Olha, Tiago, eu ainda não presenciei uma empresa que tenha perdido a certificação, tá? Comigo diretamente, não. Então, eu vejo da seguinte forma, a partir do momento que a empresa, qual foi a razão da perda, né? E eu acho que essa pergunta ela é muito importante a gente analisar. Por qual motivo essa empresa perdeu a certificação? Então, a necessidade de a gente analisar todos os critérios da Receita Federal, de se houve a perda de um certificado já concedido, se ela é possível retornar ou não. De imediato aqui, eu não vou saber te responder, mas fico aqui com essa pergunta, né? Se a empresa perdeu, por que perdeu? Né? O que de fato, disso que eu listei e algumas outras questões que eu não pontuei, o que de fato aconteceu? Porque tem questões que são de maneira muito
delicada, né? Imagina se é uma fraude. Como é que você comprova que deixou de ter essa fraude? Houve um momento, um registro de fraude dentro da empresa? De onde veio? Como é que surgiu? Como é que eu vou construir agora um processo de idoneidade, de assegurar que a minha empresa agora está caminhando da forma correta? Então, eu imagino aqui na minha concepção, tá? É aquela coisa de confiança, né? Quando a gente estabelece confiança entre seres, né, vamos falar de pessoas, se acontece algo que fez com que uma pessoa da relação perdesse a confiança, como é que se conquista uma confiança novamente? Então, eu acredito que é muito por esse viés. Aqui que a gente está falando de algo muito mais grave, que é de uma empresa, né? O que essa empresa fez para ter perdido a certificação? Então, eu acho que o melhor dos cenários aqui, a meu ver, né, é se eu decidir obter a certificação, então eu vou honrar o momento em que eu consegui obter, para não correr o risco de perder, porque depois que perde, para conseguir reconquistar é um tanto de chão para percorrer aí. É o Eu dobro entendo, de mas trabalho. o dobro, eu diria o triplo, o quádruplo, sei lá. É. É o que eu falo, né? Vou fazer uma comparação besta, mas é o tal negócio do eu tive um canal cinza. E até tudo ser normalizado, eu vou ter canais vermelhos até a Receita passar a confiar novamente na minha empresa e falar, ok. Então, eu penso que o OEA é mais ou menos nesse viés também. E aqui foi bom até você ter falado dos canais, porque assim, essa é uma das vantagens, né, de se tornar OEA. Porque assim, a probabilidade de você cair num canal que não seja o verde é menor. Por quê? Porque você já está dentro da adequação da Receita Federal. Então, o processo de análise daquela carga que está chegando ou que está saindo, ele é mais simples. Por quê? É um interveniente já certificado. Então, subentende-se que esta empresa está de acordo com as exigências da Receita Federal. Há um risco ínfimo daquela carga estar adulterada de alguma forma, entende? Até parte documental. Passar por uma exigência documental por parte da Receita para um certificado EA é menor. Só se ela realmente tiver alguma informação que leve a ela a solicitar àquela empresa um canal, né, para que a análise seja efetivamente feita ali na carga, na mercadoria. Então, essa parte de canal, e esse é outro ponto, né? O interveniente certificado, ele tem uma redução de prazo. Quando a gente fala em redução de prazo de liberação, a gente fala em redução de custos, porque tudo gera custo, né? O quanto tempo aquele container ficou parado, o quanto tempo aquela carga ficou bloqueada, o quanto tempo aquela carga demorou para ser analisada, né? O quanto tempo aquela carga ficou parada porque deu um canal e ela tem que passar por um processo de análise. Então, tudo gera custo, e é custo em cima de custo. Então, se eu sou certificado, eu vou reduzir esse custo. Eu vou reduzir tempo e custo. Então, e tempo é dinheiro, né? Então, assim, é, é um conglomerado, né? É um passo a passo, é um step by step. E é muito, muito engraçado que eu estava lendo. Isso indo para um futuro não muito distante, Uhum. agora a gente vai ter a entrada do INPE, né? Graças a Deus, depois de trocentos e 80 milhões de anos, Agora acho que vai, né? agora vai. Finalmente falaram assim, chega de DI, vamos para a do INPE. Sim. E aí eu estava dando uma olhada em algumas coisas que eu achei muito interessantes. É possível fazer o registro do INPE com a carga ainda no mar. Quando ela der presença, ela vai para canal. Uhum. Muito, muito interessante, eu adorei isso. Porque Uhum. ele pega na mesma questão da DUI. Você pode fazer a DUI no seu local, quando ela entra em local alfanegado, ela é averbada e dá canal. Então, Uhum. a ideia fica mais ou menos igual. Para a OEA, quais as vantagens do OEA numa DUIMP e na DUI, né, Ellen? O que faz de diferença em tudo isso? É exatamente isso que você trouxe, Thiago.
agilidade no processo. Ponto. Tanto de DUI quanto de DUIMP. Então, assim, o cliente, né, OEA, ele tem redução de inspeção numa DUI, né, no processo dele de exportação, para quem não sabe, e na DUIMP, que é de importação, ele também tem a facilidade de fazer ali o processo de desembaraço sobre águas. Hoje, na verdade, um certificado OEA, ele já pode fazer o desembaraço sobre águas. Existe a necessidade de fazer todo um alinhamento entre os intervenientes envolvidos, os parceiros comerciais, enquanto essa carga está em mar, para que quando ela chegue, ela já chegue com a carga desembaraçada. Ela vai descer do navio já desembaraçada para seguir seu rumo. Isso, eu presenciei isso na última empresa em que eu atuei, para carga perigosa. Para carga perigosa. Então, assim, isso traz agilidade e redução de custos dentro do processo. A necessidade de todo um alinhamento entre os envolvidos para que o processo efetivamente aconteça de maneira adequada. É super possível, sim. Então, assim, o importador, ou exportador, OEA, né, seja na DUI, seja na DUIMP, ele vai ter agilidade de liberação no processo. Né? A probabilidade é praticamente 100% de ter um canal verde ali, sabe? De ter uma liberação automática, de ter um registro antecipado. Então, isso traz agilidade, como eu disse, traz redução de custos. Para o importador, exportador, há várias vantagens de ele ser certificado. Além, é claro, de ele ter a tranquilidade de saber que há uma segurança maior dentro do processo todo de movimentação da carga dele, seja na importação, seja na exportação. Ou seja, a empresa que se atenta a hoje solicitar a certificação, ela está com os olhos totalmente voltados para a tua estrutura, para o teu produto, para o teu serviço até, né, para os intervenientes que são prestadores de serviço, para contribuir com agilidade, com redução de custos dentro do processo de importação e exportação. E hoje, redução de custo é algo que pesa, né? E pesa em todos os envolvidos aí da cadeia logística, porque a gente fala de uma oscilação de moeda, de câmbio, enfim, tudo no final das contas, na ponta do lápis ali, a gente espera ter um resultado favorável. Todos os envolvidos esperam ter um resultado favorável, ou seja, ter esse olhar apurado para obter a certificação hoje, eu posso dizer que sabedoria de direção. Sabedoria de conduzir a empresa para um caminho mais tranquilo, de maior segurança ali no dia a dia de trabalho. E todos saem ganhando, né? A equipe sai ganhando, porque quanto mais procedimento a empresa tem, esses dias eu li uma matéria no LinkedIn falando sobre projetos e processos não são problemas dentro da empresa, pelo contrário, são facilitadores para o dia a dia, porque quando eu sei aonde começa e termina o seu trabalho, e onde começa e termina o meu trabalho, o fluxo do trabalho fica mais fácil de lidar. Se eu não sei quem faz o quê, por onde começa o quê, a probabilidade de eu estar dando cabeçada durante o dia e perdendo tempo ali em cima dos processos é muito maior. E eu falei, tempo é dinheiro. Então, o quanto a empresa que não tem processos está perdendo por não se colocar para. Então, às vezes, tem até empresas que não se colocam para pedir a certificação porque acham que vai dar muito trabalho e vai complicar o meio de campo. Não, não vai complicar. No primeiro momento, parece que vai complicar. Sabe aquela coisa do vamos bagunçar a casa primeiro para depois a gente arrumar? É mais ou menos isso. Então, vamos dar uma tumultuadinha aqui nesse meio de campo agora, mas lá na frente vai ficar infinitamente melhor, muito mais fácil para poder conseguir conduzir o processo para facilitar para o cliente, né, para prestador, quem é prestador de serviço, facilita para o cliente, para quem é o cliente, o importador, exportador, facilita o trâmite dele interno e até a comunicação dele com os demais envolvidos no processo. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E tem uma vantagem que eu, pelo menos, vejo, olhando o mercado, eu falo que eu olho o mercado de cima. Quando eu vejo algum agente de carga, OEA, nossa, me chama atenção. É a mesma coisa, vai,
ridiculamente falando. Quando eu entro num LinkedIn da vida, na página da empresa, está lá o Great Place to Work. Sim. Ou a certificação OEA. Eu já olho diferente. Por quê? Vamos dizer que eu tenho uma carga, especificamente de um cliente XYZ, que vai entregar, sei lá no Nordeste. Eu, obviamente, tenho que passar por mim os custos, etc. Eu chego para o cliente e falo, olha, esse aqui custa $3.000 para vir de Ning e vou entregar em Swap, por exemplo. Esse custa 2.800, o mesmo trajeto. Mas esse de 6.000, ele é certificado. E esse aqui não. Para o meu cliente, ele vai falar, não, pega o de 2.800, está tudo certo. Eu penso diferente. Por quê? Se a carga der problema, o cara de 2.800 pode fugir, pode sumir. Eu vou ter mais agilidade no processo. O processo vai ser mais limpo com o de 3.000. Então, são $200 que eu gasto a mais, que meu cliente vai gastar mais, que eu sinto tranquilidade de falar, fecha com esse cara. Fecha com essa transportadora. Fecha com essa empresa. E eu vejo muito ainda as pessoas, infelizmente, Ale, talvez seja uma máxima que deve cair, olha preço e não olha qualidade. Eu acho que tem muito disso. Por que você manda com essa transportadora? Ela não é nada, porque o preço dela é baratinho. Ela põe no caminhão dela, tá tudo certo. Peraí, e a tua carga? Ela é uma carga delicada, uma carga perigosa, uma carga que precisa de uma movimentação, um traquejo melhor, ela precisa de uma atenção melhor. Você, no final das contas, você quer receber a carga ela inteira no tempo para entregar para o seu cliente final. E não naquela, puta, liga pro cara, o cara sumiu, tá desesperado, tá no trânsito, sei lá o que, não vai me atender. E aí, os $200 não valeu de nada. Mais ou menos por esse viés. Então, você tocou num ponto super importante, porque, assim, existem clientes e clientes, né? Enquanto eu ainda atuava no agenciamento de cargas, eu pude perceber que o mercado mudou muito. Se a gente for falar de 15 anos atrás para hoje, existe uma diferença absurda. Hoje, clientes trocam parceiros de negócios, de agenciamento de cargas, por $50. Cada empresa tem os seus critérios de análise e respeito, né? Cada um sabe de si. Mas aqui entra a gestão de risco dentro do negócio. E gestão de risco é algo que toda empresa merece estar atenta a, né? Sendo hoje formada em gestão de projetos, eu entendo a relevância de uma gestão de risco. Entendo melhor, né? A relevância de uma gestão de risco. Então, se a empresa não está conseguindo colocar na ponta do lápis o risco que ela está correndo em abrir mão de uma transportadora certificada para uma transportadora não certificada por conta de R$ 200, talvez essa empresa não esteja avaliando qual é o montante no processo, no final de todo o processo, caso surja alguma complicação no meio do caminho. Por quê? O que a empresa certificada está oferecendo e o que a não certificada está oferecendo? É exatamente a mesmíssima coisa? Eu acredito que não, porque a empresa certificada ela tem todo um critério de segurança ali que só para você ter ideia, eu tive contato recentemente com uma transportadora que não sabia o que era certificação OEA. E a gente está falando de uma transportadora. Então, assim, e a gente não está falando de algo que começou ontem, a gente está falando de algo que tem anos já no mercado, né? Sendo divulgado, sendo comercializado. Ok, que ninguém é obrigado a, né, solicitar o certificado, mas existe de tudo no mercado. Então, é importante o cliente identificar o tamanho do risco que ele está propenso a correr. Então, é aquela coisa do risco consciente. Você prefere, então, esse profissional que está te oferecendo 200 a menos. Ok, esteja ciente do risco, né? E não tem certo ou errado, porque cada um sabe de si, né? Cada empresa sabe onde ele aperta o calo ali, né? Para se bem falar, e tem toda uma estrutura para ser mantida.
Então, ok, a gente entende. No entanto, por exemplo, a minha função é alertar. Você quer seguir por este caminho ou você quer seguir por este caminho? Quando a gente está montando procedimentos dentro da empresa, tem ali todo o escopo desenhado pela Receita Federal. A empresa, ela tem o direito de seguir os procedimentos do jeito que lhe cabe, mas ela precisa estar condizente com o que a Receita Federal está falando, porque se ela não estiver, é um trabalho jogado pela janela. Então, por isso que eu te falei no início, que trabalhar com as pessoas é o maior desafio dentro do projeto da certificação, porque é mudança cultural, é mudança de mentalidade. Todos os envolvidos dentro daquela empresa precisam estar conscientes da importância que é a certificação. E não só isso, né? Não é só estampar o selo, como você falou, né? É legal você ver empresa que é certificada. É muito gratificante saber que aquela empresa ela se preocupou com toda a segurança da estrutura dela. Mas você não ter ali uma informação de, eu não quero seguir esses cuidados aqui, esses trâmites, isso é delicado. Isso é muito delicado. Então, cada um faz a sua escolha. E cabe a cada um decidir o que é melhor para si. É isso. Ale, papo tá fantástico. Acho que ele esclareceu muitos pontos aqui. Uhum. Me fala duas coisas. Primeiro, como é que as pessoas te acham? Porque eu vou colocar tudo aqui na thumbnail, as pessoas vão começar a te procurar. Como é que as pessoas te acham? Olha, Ti, tem 2 canais. Posso dar telefone aqui? Pode, à vontade. Tá, deixa eu só pegar, porque eu não decorei ainda, que eu tô com Uhum, uma linha nova uhum. e eu não sei de cabeça. Então, chega numa certa idade da vida, A gente... quem for da década de 70 vai me entender. É o meu DDD 11, eu estou em São Paulo, e inclusive é bom eu reforçar isso, Ti, que eu presto todo o meu serviço, ele pode ser 100% online, mas Uhum. eu gosto de estar em contato físico. Então, a empresa, esteja onde ela estiver, pode entrar em contato comigo, a gente vai fazer toda a tramitação online, mas eu também faço questão de estar presente uma, duas vezes, dependendo do que a gente combinar, na empresa em loco, para eu entender a dinâmica da empresa, isso também é importante. Mas eu estou em São Paulo, aberta aí para pôr o pé na estrada para onde tiver que ser. Então, DDD 11 94204 4992. E o meu LinkedIn, que é a forma mais fácil de me encontrar, que também não sei de cabeça, porque minha conta do LinkedIn está com um nome tão gigante, é Ale peraí, está no meu nome. Só um minuto que eu já te falo. Você vai colocar aí na descrição, Tio. Eu Melhor. ponho na... É, eu acho aqui, eu vocês coloco. vão me achar pela descrição aqui do vídeo. Isso. E uma dica que você dá para o pessoal que está começando hoje no Comex, vai para agente de carga, vai para despachante. Eu tenho uma clareza que, primeiro de tudo, você deve começar pelo início. E início é sempre despachante, é ali que você vai começar a crescer, etc. A dica que você dá para esse pessoal é leitura, é estudar. Como é que você começou nisso tudo e se apaixonou por essa área tão incrível? Antes de mais nada, ninguém, nenhum ser humano em sã consciência neste universo vai saber de tudo sobre tudo. Primeira máxima, esquece. A gente não tem como saber de tudo. No entanto, como diz uma pessoa que eu conheço, a avó dessa pessoa falava para ele quando criança assim: conheça de inchada a embaixada. Então, minimamente, conheça um pouco de tudo. Tudo sobre tudo é humanamente impossível, mas um pouco de tudo sim. Então, esteja antenado com notícias, informações, porque comércio exterior envolve tudo, não é só transporte internacional de carga, política interfere na nossa dinâmica, economia interfere na nossa dinâmica. Ah, brasileira? Não, mundial mesmo. Guerra interfere na nossa dinâmica de trabalho. Então, são vários assuntos que envolvem na nossa dinâmica de trabalho. Então, esteja antenado com as notícias. Não só isso, não tenha medo de perguntar. Quem pergunta é porque não sabe, mas quando perguntar, esteja atento para ouvir.
Porque se você for perguntar alguma coisa para alguém, aquela pessoa parou o tempo dela para te dar atenção e explicar o que vai ser explicado. Então, ouça com atenção. Não entendeu? Pergunte de novo. Tem dúvida? Pergunte para outra pessoa. A gente aprende quando nós temos a capacidade de curiosidade. Então, seja curioso. Vai entrar no Comex? Seja curioso. Em todos os lugares a gente pode se conectar com pessoas. Ah, mas eu vou me conectar só com pessoas do Comex? Não, não precisa. A vida, o mais incrível é isso, eu sou muito filosófica, assim, às vezes. Então, a vida, ela é formada pelo nosso dia a dia. Então, aonde você quer chegar dentro da carreira? Se interesse por aquilo que está ao seu alcance para o momento. Dê o seu melhor naquilo que você estiver fazendo e só vai. Só vai e seja feliz. Se coloque aberto para aprender o tempo inteiro, se coloque aberto para as oportunidades da vida, porque a vida está aí dando oportunidade para todo mundo a qualquer instante, desde que a pessoa esteja aberta. Porque se a gente não está aberto, a gente nem percebe a oportunidade passar na frente. Então, esteja aberto para as oportunidades, elas vão aparecer, elas vão surgir. E estude idiomas, né? Trabalhar com comércio internacional é importante. Hoje, você conseguir entender de uma outra cultura, saber como é que funciona a cultura de outros países, isso é incrível, isso é rico demais. Conhecimento ninguém tira da gente. Conhecimento ninguém tira, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Conhecimento, ele vai estar te acompanhando para onde você for. Se quiser entrar na área do Comex, venha, será muito bem-vindo. Se quiser para fazer parte da certificação OEA, também é um universo maravilhoso. Projetos aqui a 1000. Então, só seja bem-vindo. É isso. Eu falo, né, a minha máxima é: conhecimento só é pleno quando compartilhado. Eu nunca me esqueço. Eu assisti um filme que ele chama Na Natureza Selvagem. Eu vi uma vez esse filme é incrível. Uhum. Que o cara é rico, ele tem um monte de coisa, ele se forma em Harvard, caramba. Ele fala, não, essa vida não é para mim. Ele pega, vai lá para Alasca enfim, é baseado numa história real, né? Obviamente, eu sempre falo que filmes baseados em histórias reais, as pessoas são mais bonitas no filme, porque nem necessariamente é dessa forma. Uhum. Mas a história é muito bacana. E na história ele fala, no começo, no meio e no final, felicidade só é plena quando compartilhada. E aí eu adaptei. Então a minha máxima é: conhecimento só é pleno quando compartilhado. Gente, pessoas estão aqui para passar conhecimento. Não é para, putz, eu vou te dar R$1.000. Claro, R$1.000 vai ser legal, vai te alimentar um momento, você vai colocar dinheiro no bolso. Ok. Acaba. Mas acaba. O conhecimento é teu. O conhecimento que eu aprendi com a Lê agora, incrível, sensacional. Eu tinha muita dúvida quanto ao OEA. Quanta coisa eu já não aprendi nessa vida, quanta coisa a gente não aprende. É isso, é conhecimento. É conhecimento puro e simplesmente. Como é que é isso? Conhecimento o tempo todo. O tempo todo. Por isso que eu vim para essa área. Foi isso que me encantou. E não só isso, a diversidade cultural. Isso me encanta absurdamente. A gente é movido a isso. Né? A gente é movido a totalmente isso. Ale, de coração, obrigado. Gratidão a você, Ti. Gratidão. Gente, procurem a Lê, falem com ela, tirem suas dúvidas, vão atrás do OEA, porque é extremamente válido, não só para você, não só para o seu CNPJ, mas talvez uma outra empresa que você conhece, queira e morre de dúvida, passe isso aqui para ela. Vai ser muito interessante, pelo menos para tirar dúvidas, tá bom? Vou ter imenso prazer em atendê-los. Todos do seu canal serão muito bem-vindos aqui para falar comigo. Estou aberta a consultas e, enfim, contem comigo. É isso. Muito obrigado, Ale, de coração. Obrigada a você, Ti. Um grande abraço. Um abraço.